Hoje, no programa 9 Minutos, a gente dá continuidade à entrevista com o juiz Tasso de Castro Lugon, coordenador de Direitos Humanos da Associação de Magistrados do Espírito Santo e outros títulos. Tasso, eu quero saber de você dessa experiência da magistratura, né? Você é um humanista, você é uma pessoa que tem uma história de realizações fecundas aqui no Espírito Santo, ocupa posições destacadas até na comunidade internacional, reúne toda a erudição através dos idiomas que você fala fluentemente. Eu quero saber ali, na hora de... como é que é ser juiz? Qual o desafio que se faz à consciência de uma pessoa que é juiz entre aplicar a lei e distribuir justiça? Essa dicotomia é interessante porque foi esse paradoxo, né? Juiz é para aplicar a lei ou é para distribuir justiça? O que é mais importante? Foi isso que me levou, essa reflexão que me levou a deixar meu emprego, onde o meu salário era bem superior ao de juiz, para me dedicar a esse ideal, porque eu entendo que juiz não é profissão. Ser juiz é cumprir uma missão, não é profissão. E muitas vezes você se defronta com situações que você aplicar a lei na íntegra, você vai fazer injustiça. Então, de tanto ver injustiças com base legal, eu decidi que eu teria que entrar nesse esquema para ver se mudava isso daí. E a mudança aconteceu, graças a Deus. Estou muito feliz com a minha carreira de magistrado, que infelizmente foi interrompida por um infarto. Eu estava jogando futebol pelo time da Associação dos Magistrados, quando sofri um infarto agudo, e então fui aposentado por cardiopatia grave. Mas não trago da magistratura nenhuma mágoa e, graças a Deus, nenhuma mancha na minha toga. Isso me deixa muito orgulhoso. Mas então você operou naquela margem que se supõe que exista entre o que a lei explicita e o que a consciência do juiz dita. Juiz, você usou uma expressão muito interessante, o que a consciência do juiz diz. Juiz tem uma ferramenta chamada bom senso. É muito melhor você ter bom senso, é mais útil para a sua carreira do que você saber lei. Lei está escrito, bom senso está aqui e está aqui. Então, quando eu decidi deixar o emprego de uma chefia de setor financeiro da CST para me prestar um concurso 16 anos depois de formado em Direito, sem nunca ter exercido a advocacia, e alcancei a aprovação, aquilo para mim me mostrou claramente que eu tinha uma missão a cumprir. E por coincidência, o tema da redação do meu concurso foi summum ius, summa injuria, ou seja, o máximo da justiça é o máximo da injustiça. Se você aplicar a lei com muita severidade, você vai acabar sendo injusto. E ao longo da sua vida de magistrado, você teve a oportunidade de... Muitas. Pelo menos, se não mudar o mundo, mudar o seu mundo, né? Com certeza, porque o juiz, dentro da corte dele, dentro da sua sala de trabalho, digamos assim, dentro do seu tribunal interior, ele ali faz o que ele achar correto. Existem cabeças que pensam de um jeito, outras cabeças que pensam de outro, cada um com o seu cada um. Mas a ferramenta mais útil para o juiz é o bom senso. E a mais perigosa é o poder. Poder é uma ferramenta, é uma arma perigosíssima. Corre muito na internet, na rede, um filme onde alguns soldados nigerianos entregam uma metralhadora na mão de um macaco. E o macaco pega aquela metralhadora e sai disparando para tudo quanto é lado. Então, A metáfora cabe, né? Cabe. Tem gente que... Isso não é juiz só não, tá? Em todas as atividades humanas, o poder é uma coisa perigosa na mão de quem não sabe usar. Então, juiz tem que ter bom senso. Tem que conhecer a lei? Claro que tem que conhecer a lei. Mas ele tem que saber discernir como aplicar a lei de uma maneira justa. Como usar os códigos, como usar a jurisprudência, as fontes do direito, né? Quais são as fontes do direito? Você tem a lei, o que não está escrito na lei, você tem na doutrina, na jurisprudência. E usar aquilo ali de forma
direcionada para a verdade, direcionada para a justiça, direcionada para o que é correto. O resto é resto. Tá, agora você falou a respeito de uns requisitos que baseados não numa formulação teórica ou ideal, mas de uma vivência prática sua que procurou, né, mostrar-se coerente com ela. Agora estou querendo saber o seguinte, você já teve aqui umas 2 pessoas, e a gente sempre aproveita a riqueza dessa experiência para saber em que ela pode nos ajudar. Você teve uma experiência de quase morte. E é denominada assim mesmo, EQM. EQM. O americano fala de consciência out-body, mas é caso quando a pessoa está viva, a pessoa dorme, ou entra em transe e sai do corpo. Fora do corpo. Exato. Mas você teve experiência de quase morte. Como é que foi isso? Conta e nos fala principalmente do Tasso que saiu daí. Vou tentar transformar uma longa história numa curta história. Como eu disse, jogando futebol, entre o primeiro e o segundo tempo, comecei a me sentir mal e tive um infarto violento. Fiquei 18 minutos parado, mas voltei, fiz tratamento. 1 mês, 2 meses depois, eu passei mal outra vez, eu tinha voltado a trabalhar. Descendo a Cidade Alta, eu comecei a me sentir mal ao volante. Então eu entrei num ponto de táxi que tem ali na Praça Costa Pereira. Me enfiei ali e desmaiei. Aí, não sei quanto tempo fiquei ali, retornei e fui para casa. De lá me levaram para o hospital porque eu cheguei em casa caindo. Então eu tive essa parada de 47 minutos. Os médicos dizem que eu sou um milagre ambulante. Porque além do período de 47 minutos, que eu vou para o Guinness, né? Eu voltei sem sequela. Não sei se eu voltei mais doido ou menos doido. Mas voltei sem sequela, conversando, igual nós estamos conversando aqui. Durante esse período, eu saí do meu corpo. Eu me vi levantando, eu estava deitado numa cama, as pessoas me dando choques, né? Com desfibrilador elétrico e massagem. E foi passando o tempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e nada, né? Aí eu me vi saindo do meu corpo, fui para o lado, tinha 2 entidades luminosas me esperando. Como eram essas entidades? Elas eram assexuadas. Não dava para distinguir se era homem ou se era mulher, mas duas entidades. E que me levaram dali daquele ambiente, onde até então eu estava escutando, perdemos o cara. O quê? 14 minutos, 25 minutos, não volta mais, perdemos o cara. E uma médica, a quem eu homenageio, a doutora Cláudia Lívia, ela falou assim, quem quiser abandonar esse paciente, pode ir embora. Eu vou ficar aqui, porque ele é meu amigo e ele não vai fazer isso comigo. No meu plantão, não. É engraçado mesmo, é engraçado mesmo. O fato é que essas 2 entidades me levaram até um campo, como se fossem uns 10 campos de futebol, um vale lindo, cheio de flores coloridas, que depois eu percebi que não eram flores, eram lâmpadazinhas, igual essas lâmpadas de Natal, azuis, amarelas, vermelhas, tudo quanto é cor, mas o aroma de flores. Música, ambiente. E conversaram comigo e me disseram que eu ainda teria uma missão a cumprir. Que eu iria retornar, que eu tinha que passar por aquela experiência ali, mas que não era ainda a minha hora e eu teria ainda a missão a cumprir. Para a surpresa da doutora Cláudia Lívia, eu abri os olhos. E ela ficou muito feliz. Eu sabia, não falei e tal. Então, em linhas gerais, assim, é isso. Como é que era a voz dessas pessoas? Não, mas deixa eu te fazer umas perguntinhas, aproveitando esse tempo que nos resta aí. Vamos. As pessoas que fizeram esse depoimento, relatam uma experiência de extremo conforto e prazer. Algumas, inclusive, alegam ter voltado, se decidido a voltar, pelos vínculos de amor com os familiares. Que prazer por prazer permaneceria onde estavam. Você teve isso também? Mesma coisa, ambiente maravilhoso, me senti bem. Eu não andava, eu deslizava como se estivesse em cima de um skate. Eu não caminhava assim, eu deslizava. E a beleza indescritível do lugar para me levar. E a partir daí você volta, abre os olhos, e aí, como é que você, com esses novos olhos, como é que você começou a ver o tempo que Deus te deu ainda pela frente? Comecei a ver a vida
de uma maneira, digamos assim, mais espiritualizada. Não que eu fosse materialista, nunca fui. Nunca dei valor a coisas materiais, bens materiais. Talvez até por causa da minha formação espírita desde 6, 7 anos de idade. Sempre estudei muito espiritismo, acredito na prática da caridade, fazer o bem. Mas, realmente, depois dessa fase aí, eu mudei alguns valores. Prestei mais cuidado à minha família. Cuidei mais da minha evolução espiritual, passei a ler mais, a estudar mais. Deixei de fazer algumas coisas que eu fazia, que não era nenhum pecado, mas que não me faziam bem. Então... Filtrar sentimentos. E principalmente mudar valores mesmo. Hoje, eu posso te dizer o seguinte, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Quem quiser discutir comigo, eu acho que se conseguir discutir com Jesus Cristo, aí vai conseguir discutir comigo. Eu não discuto. A não ser em nível de discussão no sentido de manter a opinião, né? Cada um tem um entendimento. Uhum. Não sou dono da verdade. Não fui no cartório registrar a verdade como minha propriedade. Então, discutir por coisa que vale a pena. Agora, se você me disser que isso aqui é roxo... Eu estou vendo roxo, né? Não, que roxo, beleza. Roxo. Não vou discutir, por quê? Porque isso aqui não vai valer a pena, o meu desgaste. Ou eu te magoar, ou você me magoar. E vem um sentimento, vem um senso da transitoriedade, né, Tasso? Exatamente. O que você leva? O bem que você faz. Eu nunca vi uma urna funerária que tivesse gaveta. Você não leva bens materiais. O rei de Tiro quis ser levado com as 2 mãos para fora do caixão e determinou aos ministros dele que distribuíssem todas as riquezas dele pelo caminho, até chegar no cemitério, exatamente para mostrar que não se leva nada de material daqui. A gente vai aprendendo com essas coisas. Então, eu dou mais valor à liberdade, respeito mais as pessoas, procuro fazer o bem, procuro não ter maus pensamentos. Eu não vou dizer que isso tudo é decorrência dessa experiência, mas que essa experiência ajudou muito, ajudou. Pô, Tasso, estou muito feliz e grato pela sua presença aqui nesses 2 dias conversando conosco, compartilhando um pouco da sua experiência e do seu conhecimento. Muito grato. Eu que agradeço. Não é sempre que a gente tem a oportunidade, primeiro, de estar num programa do nível, né, de um Eustáquio Palhares. Né? Os 9 minutos hoje é um ponto de referência. E mais do que referência na nossa mídia, é um repositório da cultura capixaba, da história do nosso estado. Você não está no ar há 2 dias, nem há 1 ano. Ou seja, é toda uma trajetória onde você foi colhendo o que tem de melhor na vida do Espírito Santo. Então, eu parabenizo você não só pelo seu Ibope. Não importa quantos pontos você tem no Ibope, importa o trabalho excepcional que você está oferecendo à comunidade capixaba. Parabéns. Grato. Acho você muito generoso. Grato. Não, grato. Sério, é sério. Em 9 minutos a gente contou com a presença do juiz Tasso de Castro Gon, também coordenador de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, que esteve aqui durante 2 dias compartilhando conosco todo este saber. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender